Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom celebrarmos a nossa vida nessa iluminação com a experiência em Jesus Cristo. Nós vamos rezar hoje a linda dinâmica que é viver aproximados da redenção, que tem como primordial estampa a cruz e o crucificado. Mas vamos invocar o Espírito Santo de Deus, que Ele invada o nosso ser e nos ensine a sua palavra e o seu sinal nesse dia. Jesus, ela continua se repetindo na história. Em bem da verdade, o mistério da redenção nunca terminará de acontecer enquanto uma pessoa ainda não receber Jesus como Salvador. Então, nós vamos apenas acolhendo, atualizando, renovando, rememorando, assumindo, participando. São verbos de ação redentora. A redenção realizada por Jesus foi de uma vez para sempre, porém a pessoa traz isso para a sua vida, para a sua história. Participa, não apenas aceita teoricamente. Não é só a Escritura que salva, é a graça santificante do dia a dia, são as respostas participativas no mistério da redenção. Aquela fala de Jesus lá no Getsemane, puxa vida, vocês não deram conta de vigiar 1 hora comigo? Ela continua sendo uma fala aqui no nosso ouvido. Vigiar, tanto na oração, que até que é mais fácil, mas às vezes ao lado de um doente, de um solitário, de uma pessoa desanimada. Quando a gente está ao lado dessa pessoa, nós estamos ao lado do Cristo crucificado. O que é que a gente faz de diferente como cristão, como cristã? Qual é a nossa participação em vigiar, em estar ao lado para que essa pessoa não desanime? Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu admiro tanto, né, quem dá a sua vida ali em asilos de idosos, né, casas de longa permanência de idosos, ou no hospital, numa clínica, numa casa, onde as pessoas vão definhando lentamente, né, vão entrando na fase terminal. É assim, é vigiar, estar ao lado. Quantas pessoas até falam, eu não estou podendo ir à missa porque eu tenho que cuidar minha mãe, meu pai, meu filho, meu marido, minha esposa, que está doente. Meu Deus, a tua missa é esse altar. Como Cristo não te encontraria no altar da vida? Ali acontece a tua vigília, estar ao lado, fazer a diferença. As palavras não dizem tudo o que a sintonia do Espírito diz. Então, vigiar, estar vigilantes hoje. Jesus já viveu a sua paixão. Quem é que está vivendo a sua paixão hoje? E que nós podemos fazer isso através de uma visita, de uma palavra, de um encorajamento, de uma confirmação na fé. E esse Cristo que ali junto com os seus é traído, que entrega a sua vida, ele ainda tem um debate, né, na casa de Pilatos, no pretório, falando da verdade. A verdade vos libertará. Aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Jesus não diz nada, porque a verdade é tudo que ele trouxe para ser vivido, toda a mensagem. Então, nessa oração, diante do mistério da cruz, nós podemos nos perguntar o que é realmente a verdade. Será que não estamos nos afirmando em falsas verdades? Em verdades subjetivas criadas por nós para o nosso conforto? Será que o nosso devir, o nosso vir a ser, já se realizou plenamente? Será que nós já desabrochamos nosso potencial de fraternidade cristã o suficiente?
Será que nós ainda não temos dentro de nós um outro potencial, que é ser uma presença solidária para aqueles que sofrem? Será que estamos nos contentando em estar de bem com a vida, em fugir do sofrimento? Quem é que pode fugir do sofrimento? Ele é constitutivo da natureza humana. E estar junto com quem padece não é estar lá para não chore, não sofra. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que sofrer, sofra, mas eu estou aqui do teu lado. Eu vou ficar aqui perto de você. Você não está sozinha. É como a extensão desse Calvário, desse Getsemane e dessa cruz de Jesus. Meditar as palavras de Jesus na cruz, que é o perdão, até o sentir-se abandonado, ter sede de salvação, entregar a sua mãe ao discípulo amado. Nossa, que imagem maravilhosa! Entregar o discípulo amado à mãe. Maria está em pé, configurada como uma mulher ressuscitada, por certo, numa dor infinita, mas está ali em pé para nos segurar também em pé. Obrigada, Maria, obrigada, Jesus, pelo mistério da redenção, e vamos rezar intensamente, e isso faz muito bem. Nós precisamos rezar esse mistério da redenção na vida, na nossa vida, na vida dos outros e, sobretudo, na gratidão, porque Jesus nos alcançou a vitória da cruz. E Ele nos espera todo dia para celebrarmos também. Então, olhando para toda a trama do mal que fez com que Jesus entregasse a sua vida livremente na cruz, Ele já fez isso em João 10, no discurso do bom pastor. Ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas, o mercenário tenta roubá-las, mas elas ouvem a voz do pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, a minha vida eu a dou livremente. Então, ao chegar ao final dessa missão terrena de Jesus, com todas as circunstâncias humanas, de fragilidade, de traição, de negação, nossa, quanta trama envolvida, dos mais próximos e dos mais inimigos possíveis. Mais uma vez nós vamos ver aquilo que Jesus falou, que nós seremos batizados pelo fogo e pelo Espírito Santo, não apenas pela água, a água que purifica, mas essa é a hora do poder das trevas. Então, esse Jesus que chamou aqueles que Ele quis, Ele chamou os 12, entre eles também Judas Iscariotes, todos com o mesmo potencial de santidade. Todos tinham chance de serem os melhores ao lado de Jesus. Ele conhecia o coração de todos, mas na liberdade humana isso não aconteceu para todos. Mas não cabe a nós o julgamento, porém Jesus não chamou alguém para traí-lo. Ele chamou todos para serem santos. E é muito significativo, eu gosto muito de um vídeo que chama O Apóstolo Pedro e a Última Ceia. Muito bom assistir. Lá no meio do filme, que já é o momento em que Pedro, idoso, está preso, e o diálogo, a trama ali do filme acontece quando Pedro é entrevistado por um dos soldados, que depois se converte. E Pedro vai contando, então o enredo do filme se dá mais em torno da ceia, a lembrança da Santa Ceia. E naquele momento, o filme para, por um tempo até longo, numa situação em que, quando Jesus fala: um de vós vai me trair, todos eles, cada um na sua imaginação, sente que poderia ser o traidor. Pedro sente por sua impulsividade, João e Tiago porque queriam ter os primeiros lugares, o reinado de Jesus, a ambição pelos primeiros lugares. João porque queria fazer chover fogo sobre os samaritanos. André, irmão de Pedro, porque ele via que o irmão dele era sempre um protagonista das cenas e ele tinha guardado muita inveja, muito ciúme, ciúme desse carinho de Jesus por Pedro. Enfim, Natanael, Felipe,
Tomé, que duvidava, todos eles tinham motivos também para serem os traidores. Então assista, eu recomendo, é muito bom. Mas quando chega aquele momento em que na ceia ainda Jesus fala que um deles vai trair, essa cena me chama muita atenção porque João, ele que escreve, né, se sente o discípulo amado, está ali recostado junto com o mestre, ele recebe uma indicação de Pedro. Pergunta, um sinal, né? Pergunta para o mestre quem é. E o mestre, ele pergunta, mestre, quem será? Aí Jesus fala, é aquele que vai comigo molhar o pão ali no molho. E aí é Judas que tem esse gesto, Jesus olha para Judas e fala, o que você tem que fazer, faça logo. Quem entendeu? João e Pedro entenderam quem era. Os outros imaginaram que Judas sairia comprar alguma coisa que faltava na ceia. Mas quem entendeu a trama por dentro foi João e foi Pedro. E Judas sai. O que aconteceu que amorteceu a consciência de João e de Pedro, que ficaram ali paralisados? Não sei. Também não compete a nós julgarmos, né? Porém, existe uma anestesia diante de uma situação difícil. Quantas vezes, de dentro das nossas casas, dá para acontecer um grande problema, alguém está no pecado, no perigo do pecado, ou numa situação de divisão na família e a gente fica anestesiado. Ou porque não quer ficar contra ninguém, ou por omissão, covardia, ou porque não caiu a ficha naquela hora e depois, na hora das consequências, a gente fala, eu sabia e não fiz nada. Meu Deus, eu fui conivente. Enfim, a gente confessa por pensamentos, palavras, atos e omissões. Omissões tão graves quanto as palavras e os atos. Vamos pedir perdão, né? Vamos pedir muita graça do perdão, porque nós também somos coniventes com muito mal que acontece.